Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, e o versículo 1 e 2. Enquanto você acha o texto, eu louvo a Deus por essa oportunidade preciosa de estar aqui para adorar o Senhor e transmitir a sua palavra. Louvo a Deus pela vida do nosso irmão Davi, que nos fez o convite domingo passado. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus, juntamente com o departamento Shekinah. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 e 2. Quem achou pode dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Amém? Tome teu assento. Muito obrigado. Meus irmãos, o contexto desta passagem que lemos nos diz que o rei Salomão havia acabado de construir o templo, uma das maravilhas do mundo antigo, em Jerusalém, uma obra magnífica que demorou cerca de 7 anos para ser construída. E por ocasião da inauguração, ele convoca Israel para uma solenidade de 14 dias. E em meio a essa festa, houve um momento em que o rei Salomão se coloca em uma plataforma elevada acima do povo, no átrio do templo, e ele faz a oração que está registrada no capítulo 6 de 2 Crônicas. E aí nós chegamos no texto que lemos, e a Bíblia vai nos dizer que acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu. É interessante porque às vezes nós queremos que o fogo desça do céu, mas nós não queremos orar. Às vezes nós queremos que o fogo desça do céu para depois orar. Mas não é isso que o texto está nos mostrando. O texto nos diz claramente que acabando Salomão de orar, então desceu fogo do céu. A oração de Salomão foi uma ação humana. O fogo descendo do céu foi uma reação divina. A lei da física diz que toda ação provoca consequentemente uma reação. Na Bíblia Deus não age, na Bíblia Deus reage ao seu povo. Esse texto nos mostra de início que Deus, ele faz a parte dele, mas primeiro nós temos que fazer a nossa parte. Deus poderá dar 1000 passos na tua direção, mas primeiro você tem que dar um passo na direção dele. E o passo que nós precisamos dar na direção de Deus, à luz deste texto, é o passo da oração. Porque sem oração o fogo não desce. É interessante que quando eu comparo esse texto com o de Atos, capítulo 2, eu percebo que o fogo que desceu aqui no tempo de Salomão foi um fogo literal, mas o fogo que desceu em Atos 2 sobre os quase 120 que estavam reunidos no cenáculo foi o fogo pentecostal. E por que fogo? Porque a Bíblia diz em Atos 2, verso 3 e 4, que o Espírito que desceu no meio dos irmãos se manifestou de tal modo que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus.
Vale a pena ainda observar, comparando esses dois textos, que o fogo que desceu no templo de Salomão, ele desceu como resultado da oração. Da mesma sorte, o fogo do Espírito que desceu no dia de Pentecoste, também foi resultado de oração. Porque Atos 1,14 nos informa que os quase 120 perseveravam em oração e súplica unanimemente. É interessante também que o fogo que desceu no templo de Salomão, ele desceu como resultado da oração, do rogo do filho de Davi, porque Salomão é literalmente o filho de Davi. Assim também o fogo de Atos 2, fogo do Espírito, só desceu sobre a igreja em resposta da oração do filho de Davi, Jesus Cristo. Porque se você bem lembra, um dos títulos que o Novo Testamento usa para se referir a Jesus é justamente filho de Davi. Quando ele saía de Jericó, o cego Bartimeu, chamado Timeu, pôde gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então eu já disse e repito, o fogo do templo de Salomão desceu em resposta à oração do filho de Davi, Salomão. Mas o fogo do Espírito que desceu no dia de Pentecostes, em Atos 2, também desceu em resposta da oração do filho de Davi, Jesus Cristo, porque ele disse em João 14,16: eu rogarei ao Pai, eu vou pedir ao Pai, eu vou orar ao Pai, e o Pai enviará outro Consolador, o Espírito Santo, que desce como fogo. E desceu naquele dia o Espírito Santo sobre os quase 120 que estavam reunidos no cenáculo. Eu acho interessante também aqui que o fogo que desceu no templo de Salomão, que consumiu o sacrifício, que desceu sobre o altar, foi um fogo que deveria ser preservado, porque havia uma lei em Levítico 6, verso 13, que dizia que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas infelizmente o fogo que foi aceso naquele dia, naquele altar, ele durou apenas 400 anos, porque no ano 588 a.C., o templo de Salomão foi destruído pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, e o fogo do altar se apagou. Mas glórias a Deus, porque o fogo do Espírito que desceu no dia de Pentecoste foi diferente. Acendeu naquele dia, e já tem quase 2000 anos que o fogo está aceso, e a chama está ardendo agora, dentro do seu coração e da sua alma. Esse texto está nos mostrando claramente que, acabada a oração de Salomão, o fogo desceu do céu e a glória do Senhor encheu a casa. Isso mostra que sem oração não há fogo, sem oração não há poder, sem oração não há glória. Eu separei aqui 3 desculpas que as pessoas dão para não orar. Primeira desculpa: uns dizem, eu não oro porque não tenho tempo. Mas a ausência de oração não é falta de tempo, é falta de prioridade. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes 3:1 que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então a Bíblia é que diz que tudo tem o teu tempo. Mas quando fala de oração, alguém ainda usa essa desculpa esfarrapada e diz, eu não oro porque eu não tenho tempo. Aí eu me lembro de Daniel, capítulo 6. Daniel governava pelo menos 40 províncias no reino da Média e da Pérsia. Províncias que distavam uma da outra cerca de 200 quilômetros. Ele governava nessa época em que não havia as facilidades de informação,
comunicação e transporte que há hoje. Daniel era um homem extremamente ocupado, mas a Bíblia diz em Daniel capítulo 6, versículo 10, que 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, com a janela aberta para o lado de Jerusalém, e ele orava ao Deus do céu. Entenda, meu irmão, que oração não é perder tempo. Oração não é gastar tempo, oração é investir tempo. Quando você faz um investimento, você o faz esperando um retorno. Pois é, pode ter certeza que se você orar, haverá retorno do céu sobre a sua vida. Nós vivemos num tempo em que as pessoas não valorizam o tempo que Deus tem dado. Mas se você quer saber o valor de um ano, pergunte um estudante que ficou reprovado. Se você quer saber o valor de um mês, pergunte uma mãe que teve seu filho prematuro. Se você quer saber o valor de uma semana, pergunte ao editor de uma revista semanal. Se você quer saber o valor de um dia, pergunte a uma diarista que não pôde trabalhar. Se você quer saber o valor de uma hora, pergunte aos apaixonados que estão esperando o momento do encontro. Se você quer saber o valor de um minuto, pergunte a quem perdeu um ônibus, um voo ou um trem. Agora, se você quer saber o valor de um segundo, pergunte a quem sobreviveu a um acidente, porque num acidente um segundo pode salvar ou tirar a sua vida. E se o tempo é assim tão precioso, na medida do possível, invista tempo na oração, porque só vai ser capaz de passar uma eternidade com Deus no céu quem consegue passar tempo com Ele aqui nessa terra. A segunda desculpa que as pessoas dão para não orar: uns dizem, eu não oro porque não tenho vontade. E para esses eu digo, ore até a vontade chegar. Porque na Bíblia, oração não é vontade, é mandamento. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Romanos 12, verso 12, perseverai na oração. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que oração conecta todas as coisas. Em Mateus 26, 41, a Bíblia conecta oração com vigilância. Porque Jesus Cristo disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Em Mateus 17, 21, a Bíblia conecta oração com jejum, porque Jesus diz, esta casta de demônios não sai, senão pelo poder do jejum e da oração. Em 2 Reis 20, verso 4, a Bíblia conecta oração com lágrimas, porque Deus mandou Isaías voltar e falar com o rei Ezequias da seguinte forma, assim diz o Senhor, ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas. Em Atos capítulo 6, versículo 4, a Bíblia conecta oração com o ministério da palavra, porque por ocasião da escolha dos diáconos, os apóstolos disseram, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Em Atos capítulo 10, versículo 4, a Bíblia conecta a oração com a ajuda aos necessitados, porque o anjo apareceu a Cornélio e disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Em Atos 16, versículo 25, a Bíblia conecta a oração com louvor, porque a Bíblia diz que Paulo e Silas tinham apanhado, estava machucado, acorrentado na prisão, mas à meia-noite Paulo e Silas cantavam hinos e oravam a Deus. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que oração conecta tudo. Eu aprendo que fazer qualquer coisa no reino de Deus sem oração não adianta. Vigiar sem oração não adianta. Jejuar sem oração não adianta. Chorar sem oração não adianta. Ofertar sem oração não adianta. Pregar a palavra sem oração não adianta. Louvar sem oração não adianta. Se tu queres fazer a obra de Deus, crente, se tu queres fazer qualquer coisa no reino de Deus, então aprenda que é necessário orar, porque sem oração não adianta.
Não espere a vontade chegar para poder orar, porque você não levanta numa segunda-feira fria e vai apanhar café no galho e nas folhas molhadas pelo sereno da noite porque tem vontade. A tua vontade é ficar em casa com a sua esposa e com seu filho, mas você vai, sabe por quê? Porque você tem compromisso com o trabalho. Assim é a oração. Você não ora porque tem vontade, você ora porque você tem compromisso com Deus. Aleluia. A terceira desculpa que alguns usam para não orar, eles dizem: eu não oro porque eu não sei orar. E para esses eu digo: ore até aprender. Tem gente que diz que não sabe orar porque ele acha que a oração tem que ser muito enfeitada, tem que ser muito eloquente, tem que ser cheia de palavras difíceis teológicas. Mas não. A oração é como a chave que abre a porta. A porta não abre porque a chave é bonita. A porta não abre porque a chave é enfeitada. A porta não abre porque a chave é diferenciada. A porta só abre se a chave corresponder ao segredo da fechadura. Assim é a oração. Deus não vai te responder porque a oração é enfeitada, porque a oração é bonita, porque a oração é eloquente. Deus vai te responder se a oração corresponder ao segredo da fechadura celestial. Se a oração for sincera, Deus responde com glória lá do céu. Eu ainda posso observar neste texto que o fogo que desceu naquele dia consumiu o sacrifício. Ele desceu como uma confirmação de que Deus estava aceitando o sacrifício que Salomão e o povo estavam oferecendo a Deus. O fogo, em outras passagens bíblicas, ele desceu sobre o altar, ele desceu sobre o sacrifício, como sinal de aceitação. Um outro exemplo muito conhecido é 1 Reis 18:38, o profeta Elias preparou o altar, preparou o sacrifício, e Deus também respondeu com fogo do céu, consumindo o sacrifício. Era o sinal de que Deus estava aceitando aquele sacrifício. Isso é lindo demais, porque quando o Cordeiro de Deus foi oferecido na cruz do Calvário, o sinal de que o sacrifício foi aceito no céu, foi que no dia de Pentecostes Deus mandou fogo, que até hoje permanece aceso em nosso coração. Um dos símbolos do Espírito na Bíblia é justamente o fogo. E por que o fogo é símbolo do Espírito? Porque fogo purifica, e o Espírito te purifica de dentro para fora, te limpa para você ser uma pessoa melhor. Segundo, o Espírito é fogo porque fogo aquece. O Espírito te aquece para você não ser um crente frio, desanimado. E terceiro, o fogo, ele também ilumina. O Espírito Santo é quem nos ilumina para que nós possamos entender a palavra de Deus. Eu ainda posso observar nesse texto que Salomão acabou de orar, o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto e o sacrifício. E aqui eu lembro para os irmãos que o fogo na Bíblia é símbolo de três coisas. Primeiro, fogo na Bíblia simboliza o Espírito, e isso eu já mostrei bem claramente. Segundo, fogo na Bíblia representa a palavra de Deus, e isso foi o próprio Deus que disse em Jeremias 23:29, quando ele disse: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor? E a prova de que a palavra é fogo é que em Lucas 24, quando Cristo vai andando com os 2 discípulos a caminho de Emaús, conversando da palavra, quando eles chegam na cidade, o pão é partido, Cristo desaparece. Aí os discípulos vão lembrar: porventura, quando ele falava conosco, o nosso coração não ardia?
porque a palavra de Deus é fogo que arde no nosso coração e na nossa alma. Mas em terceiro lugar, fogo na Bíblia também é juízo. Lembre-se que Deus destruiu Sodoma e Gomorra como? Mandou fogo do céu e enxofre, juízo. Como Deus matou os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, que foram irreverentes? Levítico 10, saiu fogo de diante do Senhor e os devorou. A Bíblia diz em Apocalipse 20, verso 14, que no juízo final, todo nome que não se achar escrito no livro da vida será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, o lugar do eterno juízo de Deus. Fogo na Bíblia também é juízo. O texto diz que o fogo desceu, consumiu o sacrifício. E por causa dessa palavra consumir, que o escritor aos Hebreus vai escrever lá na frente em Hebreus 12, 29, que o nosso Deus é um fogo consumidor, lembrando que o nosso Deus também é um Deus de juízo. E isso gera para nós advertência, alerta e despertamento, porque sabendo que fogo é juízo, a gente compreende Hebreus 9, 27, que diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após a morte o juízo. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que quem não for fiel a Deus aqui nesta terra, quando fechar os olhos aqui neste mundo, vai abrir os olhos em outro lugar, lugar de juízo, que a Bíblia chama de inferno, que é a antessala do lago de fogo. E por que inferno é juízo? Porque é o lugar onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. É o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Jesus disse que o inferno é um lugar onde não há repouso nem de dia e nem de noite. É uma cadeia nas trevas densas, e quem cair lá estará em constante tormento e angústia, eternamente separado do Deus que o criou. Mas eu quero lembrar nesta noite, meu prezado, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário para te livrar do fogo do inferno e te dar direito de morar no céu. Aleluia. Eu posso ainda observar nesse texto, com a graça de Deus, que o fogo desceu do céu, consumiu o sacrifício, e a casa se encheu da glória de Deus. A casa que se encheu da glória ali é o templo de Salomão. E hoje o templo que Deus quer encher da sua glória não é de parede e tijolos. O templo que Deus quer encher da sua glória é de carne e osso. Porque Paulo disse em 1 Coríntios 6,19: não sabeis que o vosso corpo é templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Deus quer te encher da sua glória. Deus quer te encher da sua presença. E eu posso dizer para os irmãos que o bem mais precioso que um ser humano pode ter nessa terra é a glória de Deus, é a presença de Deus. Pode não ter dinheiro, pode não ter casa, pode não ter carro, pode não ter fama, mas se tiver a presença de Deus, tem tudo na sua vida. Agora eu quero chamar a sua atenção, porque o texto que lemos diz que aquele templo se encheu da glória de Deus, e a glória permaneceu naquela casa, naquele templo, por 400 anos aproximadamente. Mas por ocasião do cativeiro de Judá foi levado para a Babilônia. Na segunda leva de cativos foi o profeta Ezequiel, que no capítulo 10 do seu livro deixa registrado: ele viu a glória do Senhor sair de dentro do templo sobre um querubim, e a glória do Senhor foi para longe, por causa do pecado da nação.
Isso mostra que o templo que um dia foi cheio da glória de Deus, por causa do pecado, perdeu a glória de Deus, porque quem tem a presença pode perder, porque Deus é santo e não comunga com o pecado. Agora deixa eu te dar um conselho, meu irmão: perca o que tiver que perder, mas não perca a presença de Deus. Perca dinheiro, mas não perca a presença. Perca emprego, mas não perca a presença. Perca um bom negócio, mas não perca a presença. Perca oportunidades, mas não perca a presença. Perca relacionamentos, mas não perca a presença. Perca amizades, mas não perca a presença. Perca o que tiver que perder, só não perde a presença de Deus na sua vida. Porque é o bem mais precioso que alguém pode ter. Eu encerro com o último ponto. O texto diz que a casa se encheu da glória de Deus. E o verso 2 vai nos dizer que os sacerdotes não podiam entrar no templo para ministrar, porque a casa estava cheia da glória de Deus. Sabe por que os sacerdotes não podiam entrar? Porque a casa estava tão cheia de glória, tão completa de glória, que não havia espaço para os sacerdotes entrar. E assim é que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer te encher tanto da glória dEle, da presença dEle, a ponto de não haver espaço para o pecado entrar na sua vida. Deus quer te encher tanto da glória dEle, da presença dEle, que quando a carne vier, tu vai dizer não. Quando o mundo vier, tu vai dizer não. Quando o diabo vier, tu vai dizer não. Quando o pecado vier, tu vai dizer não. De tão cheio da presença e da glória de Deus que você vai estar. É isso que Deus quer para a sua vida. E o conselho paulino em Efésios 5,18, falando da presença, é este: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu encerro essa palavra de reflexão dizendo para os irmãos que Deus quer mandar fogo do céu. Deus quer encher o templo de glória, mas nós precisamos orar. Fique de pé. Oremos ao Senhor. Enquanto a gente ora, Deus pode mandar fogo do céu agora. Enquanto a gente ora, Deus pode te encher da sua glória. Quem acredita? Então ore comigo. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos pela tua preciosa palavra, e nós cremos na tua palavra que se nós orarmos, o Senhor mandará fogo do céu, fogo do Espírito Santo, e encherá a nossa vida de glória. Enche-nos da sua presença, enche-nos da sua glória, enche-nos do fogo do teu Espírito, para que possamos sair daqui melhores do que nós entramos. Guarde esta palavra em nosso coração, em nossa alma, e não deixe ela ser esquecida, meu Deus. Mais uma vez eu peço, nos enche da sua glória, e nos ajude a perseverar na oração, em nome de Jesus Cristo, amém. Tome o teu assento, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.